Fala pessoal, muito bom dia. Vamos lá, vamos para mais um vídeo aí. Muita gente me pergunta se vale a pena comprar um Corolla híbrido para rodar nos aplicativos, um BYD King, um Nissan Kicks, se vale mais a pena ficar com o carro do Comfort. Esse vídeo aqui eu vou procurar responder algumas perguntas que me mandam no Instagram, mas eu vou iniciar falando sobre o Corolla, que é um carro que eu tenho. Alguns colegas que foram para o Corolla se deram muito bem e outros motoristas que passaram apuro quando eles entraram numa dívida de um carro de valor alto. E eu sei que os haters vão vir aqui falar um monte de coisa, tá maluco, não vale a pena trabalhar. E a verdade é que cada motorista tem uma realidade diferente. Tem gente que tem uma casa quitada, tem gente que não tem filho, tem gente que prefere conforto, segurança, tem gente que roda bem com um carro só no X e Comfort. Então cada situação é diferente. Mas eu quero focar inicialmente em falar sobre o Corolla. Vale a pena comprar um Corolla, um carro de muito valor para entrar nos aplicativos? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem pensa em comprar um Corolla, e normalmente eu tenho uns 4 colegas que têm Corolla, um vizinho do prédio, um do grupo, e todos eles estão muito felizes com o carro. Só que todos aqueles que estão felizes são motoristas que já tiveram idas e vindas, quedas, passaram por dificuldades nos aplicativos. Para você ter uma ideia, meu vizinho ele começou com Versa, rodou num Versa. Depois de muito tempo ali, ele teve uma colisão no carro e comprou um Sentra. Rodou no Sentra e aí ele já se adaptou. Então ele financiou 2 carros no aplicativo. E aí ele fez conta e foi pro Black, tá feliz. Um outro colega começou com o carro também no X, não me lembro qual carro era, se era Versa também. Depois ele foi para um T-Cross, rodou no T-Cross e ele fazia um dinheiro muito alto. É um cara que trabalha 14, 15, 16 horas, se precisar o cara fica o tempo que for necessário para bater a meta. E aí o que ele reclamava muito do T-Cross? Que no horário de pico o carro consumia muito, porque ele trabalha basicamente durante o dia na semana, final de semana, noite, madrugada. E aí quando a pessoa vai para o Corolla, ela tem uma outra realidade, uma realidade da economia, porque o Corolla híbrido é muito econômico, confortável e traz possibilidades de viagem no particular. Então eu usei esses 2 exemplos para vocês entenderem. São motoristas com 6, 7 anos nos aplicativos. Alguns que demoraram quase esse período todo para comprar esse carro. E quando eles chegam num Corolla 2021, o Ramon tem outro colega também que comprou um Corolla recentemente, branco. Então você percebe que são pessoas que já trabalharam às vezes com carro alugado, são pessoas que já pensaram em largar o aplicativo, algumas largaram, voltaram para o mercado de trabalho, ficaram de saco cheio, voltaram para o aplicativo. Então é um motorista que já está decidido, ele já sabe o que quer. Esse camarada, quando ele vai para um Corolla, e aí eu vou falar de BYD King, eu vou falar até mesmo do carro elétrico, de um carro tipo o Dolphin, são pessoas que tiveram um processo onde elas já financiaram alguns carros, quebraram muitas vezes, reclamaram, xingaram a Uber, a 99 e depois falaram assim, bom, tá ruim a tarifa, mas eu também não sabia administrar meu dinheiro. E aí essas pessoas, com o sofrimento, se calejaram e aí elas fizeram o quê? Muitas vezes começaram com carro alugado, que nas locadoras ali, e aí elas, no processo, elas entenderam que trabalhar como motorista de aplicativo vai ter época que você vai ganhar dinheiro e vai ter época que você vai pagar conta, vai empatar. E aí, quando elas vão para um carro tipo o Corolla ou o BYD King, esses carros assim, o que elas encontram? A economia do combustível, elas encontram conforto. E quando você tem conforto, você trabalha mais horas. Por que eu estou fazendo essa introdução toda? No caso do Corolla, ele vai gerar muitas vezes o mesmo dinheiro que você ganha num carro, num HB20, que você ganha num Versa, que você ganha num carro Comfort. Se você for um bom motorista e souber os horários certos, você vai faturar muito parecido com quem está no Black. É muito mais desgastante, mas quem está no Comfort hoje é possível, está tocando muita corrida do Comfort. Inclusive a gente vive um momento no Black delicado, porque talvez a demanda do Black está meio saturada, pode ser que sim, pode ser que não. Durante o dia sim, de madrugada nem tanto. Tá difícil trabalhar no Black. E a galera que está no Comfort está conseguindo fazer um bom dinheiro. Então se você pensa em faturamento e não em carro, talvez um carro do Comfort seja a melhor opção para você do que você
se arriscar num carro que realmente é um carro muito bonito, de alto valor, e que não é só combustível, você tem questão de seguro, mas que nem aqui em São Paulo um benefício muito bom, não paga IPVA o próximo ano também, então foi de 2025, 2026 não paga, 2027 1%, 2028 2%, 2029 3%, 2030 volta os 4%, só que se o Tarcísio de repente isentar novamente, aí vai vir o benefício. Já no caso dos carros elétricos e híbridos, não existe isenção de IPVA em São Paulo. A economia é a única parte que vale a pena. Eu conheço colegas que estão extremamente satisfeitos, que tem Dolphin e falou, foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Só que a pessoa também já soube lidar com o dinheiro. Não são pessoas que começaram no aplicativo, trabalharam 3 meses e compraram o carro. São pessoas que tiveram um processo para chegar lá. E aí eu sei que agora muita gente, os haters, vai dizer que eu tô falando que você tem que comprar um carro desse. Não, de forma alguma. Acho que se você não tem experiência, você vai comprar um carro desse, você vai se ferrar. Por quê? Porque você tem que sentir a dor para poder evoluir. Claro que vai existir casos de pessoas que são pessoas super comprometidas, organizadas financeiramente, que vão ter reserva de emergência, que já vão direto para um carro como esse e vão se dar bem. Mas a grande maioria vai começar, vai ficar nervoso e vai ficar naquele ciclo de quem é motorista de aplicativo mais antigo, que é o ciclo, hoje eu estou feliz, amanhã eu estou revoltado. Hoje a Uber está sendo legal, amanhã a Uber é uma bosta. É o que a gente escuta muito, gente. E aí, por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai para o ponto, para mim, falar sobre o carro. Então, quem hoje vai se dar bem com um carro desse é quem já sofreu o processo. Porque quando for comprar um pneu, ó, meu pneu daqui a pouco está na hora de trocar, não vai ser um pneu de R$200, né? Quando houver uma batidinha num carro desse, não é qualquer valor de conserto, é tudo mais caro. Então, vale a pena? Você não tenha dúvida. Por que agora vale a pena? No meu caso, além do conforto, eu economizo com o IPVA, porque não está tendo, e a economia com combustível é fantástica. Então, eu gasto muito menos tendo conforto. E existe possibilidades de viagens executivas e tudo mais? Eu não faço, porque por causa do canal eu quase não faço, mas eu passo para os meus amigos, os meus colegas que acabam fazendo muito particular. Agora a gente vai para um outro ponto, que é a questão de falar sobre... Deixa eu entrar aqui no carro. Ó, tá sujo, hein? Você tá doido. Vamos lá. Ó, tapete da Capaz tá com desconto aí, hein, gente? Clica no link da descrição e frete grátis e um bom desconto. O código é Uber24H, somente H, tá bom? Vamos lá. Eu preciso fazer R$500 por dia, Daniel. Não precisa ter um Corolla. Se você tiver um carro do Comfort é possível. Pô, Daniel, eu sei que o aplicativo não sei se vai melhorar. Ah, muito importante falar isso. Quem quer e pode comprar um carro como esse? Não adianta você comprar um carro como esse para você rodar numa cidade que não é uma grande metrópole. Recomendo apenas inicialmente, as principais são São Paulo, Rio de Janeiro, BH e Porto Alegre. Essas cidades, eu vejo os colegas que compram esses carros e tem muita gente migrando muito mais para o BYD King. Eu hoje compraria o BYD King ao invés do Corolla se eu morasse numa casa. Sim, eu compraria o King. O King, eu acho que o King, ele tem uma economia melhor. Só que no meu caso, a vantagem aqui em São Paulo é que tem a isenção do IPVA, então eu não estou pagando IPVA. Então aqui em São Paulo é mais vantagem você ter o Corolla do que ter o King, por causa dessa isenção do IPVA, mas vai até... A partir de 2028 já vai para 2% e aí vai aumentando. Então, aquela baita vantagem já diminui. O King, carro por carro, ele é mais econômico e mais forte. Mas eu já falei a parte inicial, que muita gente me pergunta, vale a pena eu comprar um Corolla? Vale a pena, meu amigo, se você já quebrou a cara, se você já trabalhou num aplicativo, se você já está muito tempo acostumado nas sacanagens que a Uber faz e principalmente se você já tem os seus clientes particulares. Aí sim. Tem gente que fez o caminho contrário. Começou no Uber, foi pro Black e tá indo pro táxi.
Então, no fim, cada indivíduo vai ter a sua opinião. Eu estou para gravar um vídeo, vou ver se semana que vem eu gravo um vídeo com taxista. Ver se eu pego 2 ou 3 amigos para a gente falar um pouquinho sobre o táxi. Também aproveito para dizer para vocês, deixa aqui nos comentários a pergunta para fazer. E esses colegas são colegas de confiança que vão realmente falar a verdade. Então não existe almoço grátis. Você que hoje roda num carro do X e vai para o Comfort, vai melhorar o seu faturamento, sim. Mas se você não for organizado financeiramente, você vai se dar mal. Você que é do Comfort vai vir para o Black, saiba que não necessariamente você vai ganhar muito mais. O seu faturamento não vai dobrar. O que vai melhorar para você é uma tranquilidade, mas um conforto, é rodar numa região mais tranquila. Mas é possível no Comfort em São Paulo você trabalhar na mesma região que o Black. Inclusive vou fazer um vídeo, estou pensando em amanhã, domingo, rodar só no Comfort e no X. Você quer que eu faça isso? Já escreve aqui embaixo. E na semana que vem eu vou pegar um dia para rodar só no X, se der. Eu quero pegar um dia fraco, não adianta eu pegar um dia top, né? Então vou rodar só no X. No meio de semana e vou pegar um dia para rodar no Comfort e no Black no final de semana, porque eu vou ter o argumento de que é possível você fazer um valor igual ao Black no final de semana. Então, sobre faturamento, você vai ganhar muito parecido. O que vai mudar? É a questão de que todo mundo quer melhorar um pouco, todo mundo quer ter mais conforto, todo mundo quer ter mais tranquilidade. E tendo um carro desse, você vai ter isso. Outro ponto é o faturamento nem sempre vai ser extraordinário. Por exemplo, ó, o consumo desse carro. Ah, porque ele faz um baita do consumo. Olha quanto que ele está fazendo agora. 11,9. E por que ele está fazendo esse consumo tão baixo? Porque eu liguei o carro, zerei ali. Eu sempre zero para ter uma noção. Vim aqui perto de casa no shopping gravar, eu tô com o carro parado. E por mais que o carro é elétrico parado, ele gasta, gente. Eu já vi muita gente falar que não gasta. Gasta um pouquinho sim. Gasta. Porque eu já rodei com o carro com o ar desligado, ele é mais econômico. Mas eu acho que para mim não sair fora e perder o foco do vídeo, o que eu quero dizer para vocês, gente, é um processo. Não adianta você querer meter as caras se você não está preparado. Se você não tem certeza do que você quer. Eu acho muito mais conservador você comprar, eu vou dar um zoom aqui, ó. Você ir lá e comprar de repente, ó, vamos pegar aqui, ó, os carros aí da locadora. Ó, aqui a gente tem um Fiat Cronos. Se você vai para o Fiat Cronos ou um Fiat Argo, mas principalmente o Fiat Cronos, que nem eu estou gravando aqui, o Virtus já é mais caro. O Virtus às vezes é o mesmo preço de um carro do Black. Ali você tem uma T-Cross, tá? O pessoal tá dando um trampo ali. Mas eu vou falar do Fiat Cronos. Se hoje você compra um Fiat Cronos, aprende a trabalhar nos melhores horários, nos melhores dias, você vai ter um faturamento parecido com esse carro. Mas você não vai ter o mesmo conforto. Talvez você vai trabalhar mais. O que é trabalhar mais? Estar em corrida com o passageiro mais tempo. Aqui você fica mais tempo parado. No carro do X, no carro do Comfort, você fica mais tempo dirigindo e trabalhando. A sua mente e o dedo nervoso. Por quê? Vai tocar um monte de corrida e você vai ficar recusando. No Black, quando toca, quase todas valem a pena. Vivemos o momento atual que o Black está passando uma espécie de sazonalidade. Você estaria preparado hoje, se você fosse comprar esse carro, como colega que eu já vi, pagando 5 mil reais? Outra coisa que eu vou falar para vocês, jamais, em hipótese alguma, vá comprar um carro desse para pagar 5 mil reais de parcela. E se você ficar doente? E se tiver alguém na sua família doente? Eu pago 3.400. Eu acho que entre 3.000 e 3.400 é o limite. Porque você tem outros custos nesse carro. Agora, tem colega que vai comprar um Cronos para pagar 3 mil reais, 3.500. Aí, ele fala assim, vou para um Black, vou pagar 5 mil. No cálculo, vai realmente bater a mesma figurinha. Porque ele está pagando 3.500 no Cronos, que já é muito, tá, gente? Eu não pagaria. Eu acho que 2.500 no Cronos dá para você levar. E aí vai pagar 5 mil no Corolla. Só que isso acontece as adversidades. Se você tem uma pancada forte, e você tem que trabalhar com outro carro, né? Aí você tem que alugar um carro. Ou você tem uma proteção veicular que vai te garantir aí 28 dias de carro reserva. Aqui eu tenho a MAP Proteção Veicular, tô deixando o link aqui, tem a opção do plano com carro reserva 28 dias. Aí beleza, se o conserto do carro durar 28 dias, ok. Você trabalha com carro alugado, você dá um jeito, ok?
Agora o problema está onde? O problema é você fazer uma parcela muito alta e acontecer alguma coisa, você cair na cama doente. A gente trabalha como autônomo. Então isso é a consciência que você tem que ter, tá? Na hora de comprar um carro. É importante ter essa cabeça no lugar, pé no chão. Às vezes você adia o que você quer durante um tempo para você estar preparado para estar no lugar que você sempre quis estar. Então, por exemplo, hoje eu vou comprar, eu tive um Logan, depois eu fui para Kicks, depois eu vim pro Corolla. Eu acho que se eu saísse do Logan pro Corolla, talvez eu não me adaptasse. Se bem que eu peguei uma época muito boa, porque quando eu comprei o Kicks, eu peguei a melhor época do Black, na minha opinião, que foi pós-pandemia, porque muita gente me pergunta por que era bom ali na pandemia e agora não é. Porque na pandemia, pós-pandemia, quando acabou a pandemia, a galera que comprava carro, o carro não chegava. Então, as pessoas que estavam comprando carro, os carros, as concessionárias estavam demorando para entregar. Muita gente não queria andar de ônibus, transporte público, chamava o Uber. As corridas do X estavam ruins com a alta do combustível naquela época. A galera do X estava recusando muita corrida, então ninguém queria fazer a corrida, o pessoal chamava no Comfort e depois chamava no Black. Criou-se uma falsa demanda no Black. Por isso que no Black foi a melhor fase que existiu, na minha opinião, 2021-22, se eu não me engano. Cara, aquilo ali foi uma época que, sem mentira, se o motorista trabalhasse firme, ele fazia... Aconteceu muito aquele R$1.000 todo dia. Teve uma época que estava dando para fazer. Agora a realidade é outra, agora é 500. 550, 450, 600. Aí essa é a realidade do Black. Aí você vai olhar, mas eu faço isso no X, mas eu faço isso no Comfort. Você faz realmente. O que vai mudar é o combustível, é o estresse, é a dor de cabeça, é o tempo que você vai ficar recusando um monte de corrida, porque você está trabalhando muito mais recusando corrida no X ruim para fazer uma boa. De cada 10 ruins você vai fazer uma boa. No Black não tem isso. Você tá parado com o carro estacionado dentro do carro com o ar-condicionado, ou sei lá, tá ali. Tem gente que fica assistindo série, Netflix, não sei o que lá. Tocou a corrida, vai lá e faz. O cara passa muitas horas na rua. Só que ele não fica naquela constância de ficar olhando para o aplicativo e recusando. Isso é muito desgastante. Então, o intuito desse vídeo é dizer para você, motorista, jamais, em hipótese alguma, acha que porque você está saindo de um carro para comprar um carro de alto valor, você vai resolver o seu problema. Se você não estiver preparado, você pode criar um problema e não resolver um problema. Você entendeu? Agora, você já está calejado, já passou de repente por um Onix, já passou por um HB20, já passou por um Cronos, já comprou uma Nissan Kicks. Muito motorista que hoje tem um Corolla, ele fez assim. Muitos, mas muitos mesmo. Começou com um carro no X, aí comprou um Versa. Aí do Versa, colocou o GNV no Versa. Já aprendeu a trabalhar no GNV economizando combustível, mas o GNV da manutenção. Quebrou a cara às vezes, porque não é fácil. Se você não cuidar do carro, tem que cuidar do carro com o GNV. Eu nunca tive problema, rodei 320 mil quilômetros, nunca tive problema. Depois foi para um Kicks. O processo do Kicks, ele descobriu que ele trabalhou no X, no Comfort e no Black. Se adaptou no Black, reclamou, eu ganhava a mesma coisa no X. O que eu mais escuto a galera falar, eu ganhava a mesma coisa no Comfort. Mas o cara não quer voltar para o Comfort, porque quando ele vem para uma categoria que ele tem mais segurança, a segurança é um dos pontos principais. Aí esse cara que está no T-Cross, que está no Kicks, que está no Nivus, que está no C4 agora, que tem o C4 Cactus, se eu não me engano, que é um carro de entrada. Aí o carro está quitado, aí ele vai lá e dá entrada num Corolla, financia um Corolla. E ele descobre a economia do combustível, ele já está calejado e ele se dá bem. Então esse é o processo. E eu não vou falar só sobre o Corolla, eu falo sobre você comprar um Dolphin, sobre você comprar um King. E essa nova realidade que cada vez mais vai acontecer, que é a realidade dos carros elétricos e híbridos. Agora, é importante eu dizer, isso vai funcionar muito mais nas metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e BH. Porto Alegre, né? Porto Alegre. Demais regiões, aí eu já seria mais conservador. Ou você teria um carrinho mais simples, na combustão mesmo, um carro que só faz X, ou até mesmo muita gente que foi para elétrico, que tem que colocando placa solar, ou em casa mesmo, carrega em casa, que é o Dolphin Mini. Então, o processo é esse. Se você faz parte dos 30% dos motoristas de aplicativo, na minha opinião,
que apesar de tudo que acontece, gostam e vão continuar trabalhando, esse vídeo é para você. Se você faz parte dos 70% do motorista, desses 70%, 30% que não vê a hora de sair da Uber, largar Uber, xinga Uber, tem um ódio mortal da Uber, esse vídeo não é para você. Se você faz parte dos 40%, aquele que reclama, mas não larga o osso, eu acho que você não está preparado para um carro como esse, de forma alguma. Porque você reclama e não larga o osso. Esse vídeo vai ser para aqueles que já passaram pelo processo. E mesmo assim, pode ser que aconteça uma merda muito grande e daqui 2 anos, 1 ano, isso aqui vira uma coisa inviável. E aí, você está preparado? Você vai ter que vender esse carro. Galera, o vídeo ficou muito longo, foi um bate-papo. Tá vendo esse monte de pergunta que eu recebi no Instagram? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Eu queria fazer o vídeo falando sobre esse assunto e também abordar esse monte de pergunta aqui. Vai ficar para um outro vídeo, tá? Então depois vocês assistem um próximo, vamos ver se eu gravo entre hoje e amanhã e solto aqui no canal. E é isso, presta muita atenção, porque também agora não tá bom, cara. Tava falando com um colega lá, o colega falou, ó, eu faturei melhor janeiro, fevereiro e março. Abril e maio tá sendo difícil no Black pra mim, tá sendo pior do que o começo do ano. E tem colegas que estão trabalhando na noite e madrugada e que estão se virando. Tá abrindo um leque. Tem que se lembrar que tem 99 Electric Pro, tem outras categorias que chegaram. Então é isso. Imagina você comprar um carro desse aqui e se arrepender. Entendeu? Você tem que estar muito preparado. Essa é a verdade. Tamo juntos, não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!